gente, como vão todos vocês? Este é o canal Graça e Fé e, como eu já havia dito antes, hoje eu vou começar a leitura do Gênesis e fazendo algumas explicações. Eu achei que seria rápido, mas pelo menos no começo ali eu estava olhando e fazendo alguns estudos ali e eu vi que não vai ser tão rápido assim. Porque tem vários pontos que é importante a gente estar explicando, né? O objetivo é esse, né? Fazer leituras e explicações. Fica sem sentido, né? Se ler sem explicar. Não precisa explicar todos os pontos, né? Mas ali no começo eu acho que é importante. Então eu vou estar fazendo algumas explicações de alguns estudos bem raso que eu fiz. E eu vou estar passando, mas mesmo assim não é tão rápido, né? Mas então, para ganharmos tempo, vamos começar, né? Então, eu vou estar lendo uns 5 versículos e depois eu volto fazendo explicações. Gênesis capítulo 1, o título diz assim: a criação dos céus e da terra e de tudo que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Que lindo, né? É muito lindo, eu amo o Gênesis. Eu acho muito maravilhoso o Gênesis, porque, olha, Deus, né, dando satisfação a nós, seres humanos. Quem somos nós, né? Pequenos grãozinhos de areia. Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele se importa com nós. E então o eterno Deus, o Criador de todo o universo, dando satisfação, né? De como Ele criou todas as coisas, trazendo todas as informações, dizendo como surgiu o primeiro dia, todas as demais coisas, né? Então eu acho muito lindo o Gênesis. Até mesmo a genealogia, que muitos não gostam, né, da genealogia, né? Fulano gerou ciclano, viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu com tantos anos e tal. Gente, eu amo genealogia, eu gosto demais. E além de que é muito importante, né? Porque através da genealogia a gente vai entender, conhecer o tempo, né? O tempo, ter uma base do tempo da criação de todas as coisas. Quando Deus criou todas as coisas, né? Que há aquele entendimento de milhares de anos. Eu não acredito nisso de forma alguma, porque a Bíblia não dá base para isso, nenhuma. E a Bíblia, ela deixa muito claro, porque quando Deus criou, né, Adão, então, dali para frente, Deus mostra datas, né? E quando Deus criou as outras coisas, né, foi antes de Adão, mas a gente dá para ver ali que é uma sequência, né? Mas eu preciso fazer um estudo que envolve o estudo científico também, juntar o científico e a Bíblia e trazer um estudo sobre essa questão, né? Porque é muito claro, gente, o ser humano faz muita confusão. Eu não sei porque o ser humano tem isso na cabeça de fazer confusão com aquilo que está tão claro. Aí o ser humano inventa lá uma confusão, faz uma divisão, um intervalo, sem nenhuma necessidade, sem nada de necessidade. E aí traz toda a confusão. Mas com o avanço da ciência, isso
está mostrando que tudo essas coisas, essas invenções todas, não faz sentido, porque ali a Bíblia não está deixando dúvida nenhuma, e nem a ciência, porque a ciência está provando tudo de acordo com a Bíblia, e pela ciência mostra. Antes não podia ver isso, mas hoje, pelo avanço da ciência, e mesmo o avanço da ciência é bíblico, porque Deus, ele sabia, eu acredito que assim, Deus sabia que o ser humano ia fazer toda a confusão a respeito da criação e a respeito de tudo. Então Deus, ele já revelou no livro de Daniel que no fim dos dias, no fim dos tempos, a ciência ia se multiplicar. Então eu acredito que isso foi um projeto, um plano de Deus, a multiplicação da ciência, para que pudesse desvendar isso, né? De maneira clara, de maneira objetiva. Então Deus deu inteligência, porque a ciência, ela vem de Deus, né? Tem muitos cientistas que nem em Deus crê, mas não importa se crê ou deixa de crer, né? Importa que a sabedoria, quem dá é Deus. Então Deus deu o conhecimento. A ciência é algo que vem de Deus, é uma sabedoria que Deus deu aos homens. Eles têm muito conhecimento, sim, eles adquiriram muito conhecimento, mas isso é algo que veio de Deus, é um dom de Deus. E realmente eles têm feito descobertas magníficas nesses últimos tempos, né? Então muitas coisas que estavam, né, assim, sem entendimento, hoje está claro pela ciência, e pela Bíblia já estava mesmo, né? Quando um cristão dizia muitas coisas, né, em relação a essas coisas, sobre a criação e em relação à natureza, muitas pessoas até riam e diziam: isso é loucura, tá louco, não tem nada a ver, né? A ciência diz isso e isso, mas tudo que a ciência dizia que é contra a Bíblia era teorias, não era lei científica. Lei científica é quando quando a ciência, ela tem absoluta certeza, algo que não pode, que é imbatível, que eles têm 100% de certeza, certeza absoluta. Quando eles adquirem essa certeza absoluta, então aquilo vira lei científica, né? Mas enquanto não, é teoria. Então muitas teorias que havia anos atrás, hoje não são mais verdades. Por quê? Porque agora, pelo avanço da ciência, descobriu a verdade. E agora não é teoria, são leis científicas. Descobertas que têm 100% de realidade. Então, são leis científicas. E todas as leis científicas, elas batem com a Bíblia. Então, se alguém estava errado no passado, era o conhecimento humano. Mas a ciência também nunca disse, pelo menos até o ponto que eu conheço, por a fala de alguns cientistas, a ciência, muitas coisas que o povo dizia, o cientista não dizia. É o povo que bate o martelo no lugar dos cientistas. Mas os cientistas mesmo, eu acho que todos, talvez alguns disse alguma coisa, afirmou alguma coisa, mas eu acho que não. Pelo que eu entendi, pelo que eu assisto muito, os cientistas, eles nunca disseram, confirmaram com certeza coisas que não era lei científica, era teorias, né? Era suposições. Agora, o que a ciência está provando não é suposições, né? Porque ela está dando prova, certeza absoluta. E isso é leis científicas. Então, realmente, como a Bíblia diz, né, no livro de Daniel, a ciência se multiplicará. Realmente, a ciência se multiplicou e isto rendeu para a veracidade, para a confirmação, porque a Bíblia não depende de ciência, não depende de homens e de ninguém. A palavra de Deus, ela é a verdade.
A ciência, como disse o cientista, a ciência é a busca pela verdade, mas a Bíblia é a verdade. Então, o que na ciência, no entendimento, pelas suposições, né, e teorias que há 40, 30 anos atrás era verdade, não absoluta, né, mas de certa forma era verdade, hoje não é mais verdade, porque agora descobriram a verdade pelo avanço da ciência. Então é magnífico, né? Então a Terra, a ciência descobriu que a Terra ainda está quente da criação, porque a Terra ainda não esfriou completamente de quando ela foi criada. Então, pela ciência, pelos estudos que a ciência fez, os cientistas fizeram nos últimos tempos, a Terra tem aproximadamente 6.000 anos. E é exatamente o que a Bíblia mostra, que a Terra tem 6.000 anos, 6.000 e poucos anos. Então, isto é muito maravilhoso, isto é mesmo uma bênção de Deus, né? Mas a ciência, ela não está tentando provar a Bíblia. A ciência não tem nada a ver com a Bíblia. Ela não está tentando provar nada. E nem a Bíblia necessita disso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela, como eu disse antes, né? A ciência é uma organização que trabalha em busca da verdade, para descobrir a verdade. E a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. A ciência falha, a Bíblia não. Mas a ciência, a Bíblia não depende da ciência para propagar nada, e nem a ciência tá interessada em propagar nada também da Bíblia. Ela não está tentando provar nada. Ela está provando porque ela está na busca de descobrir a verdade sobre todas as coisas em relação à natureza. Então ela está fazendo suas descobertas de maneira magnífica, né? Então, em suas descobertas, está sendo provado o que a Bíblia já dizia há muito tempo. Mas é isso que eu queria explicar, né? Não tem nada de a ciência tentando provar a Bíblia, não existe isso. A ciência e a Bíblia não tem nada a ver. A ciência não tem nada a ver com a Bíblia, mas a Bíblia tem tudo a ver com a ciência, né? Porque a sabedoria vem de Deus, o conhecimento vem de Deus. E esse trabalho é um trabalho magnífico, né? Eu tiro o chapéu para os cientistas, realmente é um trabalho magnífico. Mas agora vamos para as explicações, né? Como eu disse, eu vou estar lendo e fazendo explicações. Então, voltando aqui, eu vou ler, eu vou falar um pouco sobre duas palavras neste primeiro versículo. A palavra princípio e a palavra Deus. Então, quando a gente lê, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra princípio, quando se pronuncia o princípio, ela já traz uma ideia do fim. E eles dizem isso por causa que nos evangelhos, nas escrituras, a gente vê mesmo que quando fala do princípio, em sequência vai falar do fim, né? E também eu vejo também a realidade de que se tem princípio, então não é eterno, então terá um fim. Então nós vemos Deus criando todas as coisas e elas não são para a eternidade, a maioria delas, né, que estão sendo criadas aqui no Gênesis, não é para a eternidade. E mesmo quando lemos aqui no versículo 14 do primeiro capítulo aqui mesmo, vai dizer assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite,
e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então aqui Deus estava fazendo os dois luminares, o sol e a lua. E Deus mesmo, já adiantando, ele disse, para tempos determinados. Então, Deus mesmo, ele diz no livro de Isaías, eu não me lembro agora o capítulo, mas Deus diz assim, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio. Então, desde o princípio, Deus já está anunciando, né? Essas coisas para tempo determinado, mas com uma exceção, com algumas exceções, né? E uma exceção muito importante, nós não estamos incluídos, né? Nós não fazemos parte desses elementos que estão sendo criados aqui para tempos determinados. Porque, como eu já disse em um vídeo, nós fomos eternizados em Adão. Quando Deus criou o homem, assim como os seres angelicais, Deus criou para viver eternamente. Então, quando Deus criou estes seres, Deus já os eternizou para que vivesse eternamente. Então, quando nós fomos criados em Adão, eu digo nós porque os nossos ancestrais estavam em Adão em forma de semente. Então, quando Deus criou Adão, ele já criou a Eva em Adão, e já estava lá a Eva criada em Adão em forma de semente, e milhares de pessoas já estava criada em Adão, homens e mulheres. Por isso que quando Deus cria Adão, a palavra de Deus vai dizer assim, então criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Mas como assim? Deus havia criado somente o Adão ali, mas a semente humana já estava em Adão, a semente do macho e da fêmea, né? Estava em número incontável em Adão, em forma de semente. Então, quando Deus criou Adão, Deus eternizou Adão para viver eternamente. E criou santo. Então, a semente em Adão era santa e também eternizada para viver eternamente. Mas quando Adão pecou, ele sofreu a degeneração da natureza e toda a sua semente sofreu a degeneração. Então, em Adão, todos pecaram. Por isso que a palavra de Deus diz isto, que em Adão todos pecaram. E em Adão todos foram destituídos da glória de Deus. O ser humano foi criado em estado glorioso, em estado magnífico, santo, perfeito, justo, reto. Mas, havendo contaminado com o pecado, pela desobediência, então ocorreu a queda humana, a degeneração da natureza, e toda a semente em Adão sofreu a degeneração, como eu já expliquei em outros vídeos. Então, este é um motivo que deve tirar o nosso sono. Por quê? Porque nós não podemos nos conformar no estado de pecadores. Nós somos pecadores, mas Deus fez o plano da salvação, então nós temos que buscar o entendimento desse plano de Deus e entrar nesse plano e permanecer nele, para que nós possamos ser regenerados. Assim, quando nós sofremos a degeneração, o plano, ele nos regenera e nos justifica novamente diante de Deus. E não podemos perder esta oportunidade por nada desta vida, por nada. Nós não podemos cruzar os braços enquanto nós não tivermos a garantia dessa restauração, dessa aliança com Deus, né, que foi quebrada ali no Éden, mas quando entramos no plano da salvação, nós entramos de novo na aliança de Deus. E somos por ele justificados pela obra
de Cristo na cruz. A palavra de Deus, ela nos adverte, né? Para que nós não nos conformamos com a nossa condição de pecador separado de Deus. Então, Deus fala, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, que é segundo a tradição dos homens, que é segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado por Deus, por meio do qual devemos ser salvos, mas somente ao nome de Jesus, neste nome há salvação. Então é nele que nós somos salvos. Mas, voltando agora para o assunto, né? Então, aqui eu expliquei a parte do princípio, né? O princípio de todas as coisas. Então, quando vemos aqui o princípio, já traz a ideia do fim, né? Mas estas palavras que eu disse foi para trazer um lembrete, para relembrar que nós não estamos incluídos neste fim. Nós temos o princípio, mas não temos o fim. Então, coisas foram criadas para um propósito finito, mas nós fomos criados para um propósito infinito, um propósito eterno. Então, a lua, o sol e muitas coisas, os astros, eles foram criados para tempos determinados, mas nós para a eternidade com Deus. Então, isto é o que eu queria falar, né, em relação à palavra princípio, né, porque ela já traz uma noção do fim, né, porque, como eu disse antes, se está tendo um princípio, está dizendo é um ser criado, é uma criatura, então não é eterna, mas nós não somos coisas. As coisas foram criadas para um tempo determinado, mas nós não somos coisas. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, como seres racionais, como imagem e semelhança de Deus, Deus nos criou para a eternidade. E uma eternidade de glória. O pecado mudou isso, mas Deus fez o plano da salvação para nos trazer de volta ao plano original de Deus. Então, não podemos descuidar, né, com a nossa vida enquanto nós não tivermos a garantia que estamos dentro desse plano e em obediência à palavra de Deus, para permanecer dentro desse plano. Então, já está um pouquinho grande o vídeo e eu vou dar continuidade no próximo vídeo com uma próxima palavra, que é a palavra Deus. Então, até o próximo vídeo.